A paz do Senhor, jovens, vamos estar dando continuidade aqui ao estudo, né, que eu dei uma parada lá em casa, né, e a gente estava falando sobre assumir a liderança, né, quando Josué, ele assume a liderança ali depois da morte de Moisés, né, que ele pede para ele levantar, ele fala assim, é tempo de você assumir, é tempo de você mostrar o que foi chamado, né. Então nós temos que almejar isso na nossa vida. Quando a gente quer almejar alguma coisa, aqueles que trabalham, vocês jovens que trabalham, que almejam crescer, né, profissionalmente, é correr atrás disso. Correr atrás de estar almejando isso, né? Se levantar. O que é se levantar? É acordar para a vida, acordar para a situação que está ao seu redor, porque nem sempre Deus ele quer que a gente fique estagnado no mesmo lugar. Ele quer que a gente cresça, né? É isso que ele quer, mostrando aqui para Josué quando ele assume ali, né? Josué ele nunca almejou, né, ser líder, porque ele ajudava ali Moisés, né? Se eu tivesse de frente, eu vou fazer melhor. Ele nunca pensou assim. Mas ele queria, tudo que ele era instruído por Moisés, ali ele guardava para ele, para um dia, se um dia ele fosse chamado, ele estaria pronto por aquilo. Então na nossa vida não é diferente. Se você almeja ter um cargo, alguma coisa, tudo que você puder aprender na nossa vida, é bom a gente aprender uma profissão, alguma coisa, para quando a gente chegar ao ponto de dar uma oportunidade de querer a gente crescer, a gente está pronto para estar naquele cargo, estar naquela posição, para a gente conseguir ter capacidade de almejar e conseguir exercer a função que está sendo posta para nós ali. Foi assim que aconteceu com Josué. Ele nunca almejou, mas ele almejava que aprender, né? Porque antes de a gente ser líder, a gente tem que aprender a ser liderado. Então ele aprendia a ser liderado, ele ouvia os seus líderes, ele prestava atenção em tudo que era para ser feito. Por isso que quando Moisés falou assim, quem vai ser meu sucessor para Jesus? E o próprio Deus falou, eu quero chamar Josué para essa obra, né? E o próximo tópico, né, que a gente vai estar falando também aqui no primeiro tópico, falando sobre o tempo, né, de liderança, a gente vai estar falando sobre tópico 3, que diz assim, tenha iniciativa, né? Interessante que quando ele fala na passagem lá de Josué capítulo 1, né, que fala assim, passa esse Jordão, tu e o teu povo, né? Quando ele fala para Josué, esforça-te, levanta-te e passa esse Jordão. O que ele queria dizer para Josué ali? Deus estava querendo dizer para Josué, para ele ter iniciativa das coisas. Nós que almeja ser líder, ou a gente que é líder, observa muito as pessoas que a gente está lidando, se a pessoa toma iniciativa para as coisas. Dou o exemplo da minha área, na minha área é elétrica. Às vezes eu estou lá, o profissional está fazendo, se nós ajudantes não tomamos uma iniciativa de mostrar dessa forma, como a gente vai aprender? A gente aprende nos erros. Então a iniciativa nos ensina nos erros a aprender, ou a iniciativa conquistar aquilo que nós queremos almejar. Porque sem iniciativa não tem como as pessoas nos ver, as pessoas nos observar. Foi isso que Deus estava falando para Josué. Josué, está vendo esse Jordão, passa, toma iniciativa. Você é líder, você tem que tomar iniciativa antes de tudo, você tem que observar, é igual o obreiro. A palavra vai nos dizer, digno é o obreiro aprovado, né, que não tem que se envergonhar, né, das coisas. Então o obreiro ele tem que estar pronto, ele tem que chegar na igreja. O obreiro não tem que esperar o pastor, tem que botar papel higiênico no banheiro, tem que arrumar as cadeiras. Isso já tem que estar já no sangue, automático, na iniciativa da pessoa ver, chegar na igreja tem que fazer isso, é igual na escola. Qual é a tua iniciativa? É aprender, estudar, perguntar, tá com dúvida, chegar para o professor, estou com dúvida, ou você tá um líder ali, tá com uma dúvida, chamar para perguntar, ou você está almejando um cargo, você tem que perguntar, tem que sugar tudo que você puder sugar, então tudo é uma iniciativa. Você tendo iniciativa das coisas, foi o terceiro conselho que Deus estava dando para Moisés ali, para Josué, que ele precisava ter esse desejo de querer crescer e tomar iniciativa das coisas, observar, porque ele já tinha aprendido e ser instruído por Moisés. Quando ele assume, ele não era para ter vergonha, não é para, estou com vergonha de fazer, vou esperar alguém fazer para eu fazer. Não. É bom sempre a gente poder tomar iniciativa com cuidado, observando, analisando tudo, para não se precipitar, não ir afobado, não. Não é isso que eu estou. Iniciativa não é você ir afobado das coisas, mas você analisar, avaliar, olhar, observar,
e tomar a iniciativa correto, né? Como ele primeiro, o que ele fez? Ele orou a Deus, né? Mesmo ele querendo tomar iniciativa, ele orou a Deus pedindo ordem, e depois que ele passou o Jordão, né? Tem interessante que a gente observa esses 3 conselhos. O primeiro conselho foi o quê? O primeiro conselho foi ele aprender essa sucessão, saber que a gente é insubstituível, né? Moisés, quando ele pede a Deus uma pessoa para entrar no lugar dele, ele quer dizer assim, poxa, eu sou insubstituível, uma hora acaba o meu tempo, né? Porque tempo de líder acaba, tempo na frente, um pastor, alguém, esse tempo acaba, Deus quer levantar uma nova geração, então nós temos que preparar essa geração que está chegando, não dizer, só porque eu sou líder, quem vai assumir agora não vai fazer o melhor trabalho, não. Ele vai fazer o melhor trabalho, sim. Ele vai aumentar o trabalho que você já fez, não você chegar a que assumiu, prejudicar o que veio anterior de você, não. Você tem que honrar aquele que veio onde você, pegar o trabalho dele, honrar, continuar honrando, indo para cima, não pegar o trabalho do outro, jogar tudo no lixo, falar assim, não, agora é a minha vez, eu vou mostrar do jeito que eu sei, aquilo não. Não é nada dessa forma, é igual o pastor quando assume uma congregação. Ele sabe que teve um pastor anterior, o que ele faz? 6 meses ele deixa na ordem daquele outro pastor que estava, observando tudo, e que precisa melhorar, ele vai melhorando o ponto de vista dele. E assim na nossa vida não é diferente. Entendeu? A gente tem que entender isso. Foi o primeiro conselho que Moisés deu para Josué. E o segundo conselho foi para ele se levantar, ele acordar para a vida e falar que agora é você que está de frente. Não é para agora com postura, mostrar a diferença, ser exemplo para os fiéis, né? Esse é se levantar, querer conhecer, querer aprender, querer correr atrás dos sonhos, dos objetivos, né? E o terceiro tópico é ter uma iniciativa, não ser afobado, mas avaliar tudo que for fazer antes de fazer, analisar, orar, deixar tudo na mão de Deus. E voltando aqui, vamos para o segundo tópico, né, que fala sobre os conselhos para conquistar, que ele fala, não despreze ninguém, né? A palavra também, a gente está vendo lá em 1 Josué, fala que ele passa todo o teu povo. Então não é para desprezar ninguém. Só porque uma pessoa errou, eu vou desprezar a pessoa. Só porque a pessoa fornicou ou a pessoa adulterou, eu vou excluir da igreja. Não. Eu tenho que abraçar todo mundo, porque a palavra vai nos ensinar, né? Jesus vai dizer que os fariseus chegam para ele, você está entrando na casa de um publicano, de um pecador, e ele fala para as pessoas, eu vim para os doentes, porque os sãs não precisam de médico. Então a nossa vida não é diferente. Vão ter na nossa vida pessoas que vão nos machucar, vão dar facada por trás, não vão ser aqueles amigos, né? Porque primeiramente amigo é só Deus, mas temos aqueles colegas, pessoas que vão falar mal da gente, a gente vai se entristecer, né? Mas a gente não tem que ligar para isso, a gente tem que amar, porque a Bíblia diz, amar os seus inimigos, né? Amar o que te aborrece, o que ele está falando? Está em comunhão com todo mundo, não importa se o cara te fez mal, se a pessoa te fez mal, mas o que ele estava dando conselho para Josué? Vai ter pessoas que não vão gostar de você na liderança, vai ter pessoas que vão falar mal de você por trás, pessoas vão querer te pisar, vão querer opinar na tua posição, mas você tem que ser um homem suficiente para entender o que você quer, se sim ou não. Não é a pessoa dando uma opinião, mas você pode ouvir a opinião das pessoas, não críticas, né? Porque a crítica tem a crítica construtiva e deixa aquela que quer. Mas pega essas críticas que quer te abater, que quer te jogar para baixo, bota como escada para o teu sucesso, para a vida futura, que é o que você vai ter. Então, na frente. Então, vai vir pessoas assim, como a gente vai ver nos livros anteriores, né? Mais à frente. Falar sobre Acã, né, que pegou a capa, né, da Babilônia, que Josué falou, vai na cidade, mata todo mundo, e ele se apaixonou pela capa, se apaixonou pelo ouro, escondeu dentro de casa, e deu aquele alvoroço todo, né, de toda a sua família morrer, e matar a terça parte do povo de Deus por um pecado que estava no meio do povo, que não era para estar, que ele não quis ouvir a liderança. Vai ter muitos isso no grupo, vocês que futuramente vão estar assumindo essa liderança, vai ter pessoas que não vai querer te ouvir, não vai querer prestar atenção, vai querer achar que você não era para estar ali, era ele, ou outras pessoas vão achar, mas não tem que desprezar ninguém, tem que amar, né? Foi isso que Moisés falou para ele, não importa quem se levantar com você, mas ame da mesma forma, porque quem te colocou foi Deus. Então se a pessoa está reclamando,
é porque tu tá fazendo algo para Deus, tá impedindo o inimigo, que o inimigo só vem para isso, né? Para nos abater.